Então, a gente tem tematizado aqui sobre a questão do acordão. O que é o acordão? O acordão é uma articulação que é realizada pela base do governo Lula, como eu digo, do ponto de vista das estruturas de classes do governo Lula, são 3 grandes segmentos que dão sustentação ao governo. O setor financeiro, não o setor financeiro todo, o capital financeiro mais tradicional, que é o capital financeiro dos grandes bancos, representados pela Febraban, e que aí recebe uma série de benesses do governo, como, por exemplo, o consignado privado, que é um projeto da Febraban para reduzir a inadimplência. Esse é o grande objetivo do projeto consignado. A Febraban é um grande sustentáculo do governo Lula. Diferentemente da Faria Lima, que é esse segmento mais agressivo, segmento mais agressivo, efetivamente, do capital financeiro, né, que tem uma quedinha pela extrema-direita. Aí o governo Lula tem um apoio em massa do setor extrativista, que está liquidando com o Brasil. Então, aço, manganês, ferro, enfim, todo o setor. O maior representante desse segmento é a Vale, na qual o governo tem participação, apoio em totum ao governo Lula, e do agronegócio. O agronegócio rachado, como o setor financeiro. Tem um racha no agronegócio. Boa parte do agronegócio apoia ainda a extrema-direita, o Bolsonaro, mas uma parte já aderiu ao governo Lula. Tá? Então, está rachado. Mas é uma base importante. E por que eu digo que é uma base importante? Porque quando a gente olha para as ações do governo Lula, as ações do governo Lula são para favorecer o setor financeiro, o setor extrativista, né, que eu diga a questão da exploração do petróleo lá na foz do Amazonas, e para favorecer o agronegócio. Tá aí os planos safra, um atrás do outro. Né? O governo Lula está radicalizando aquilo que o governo Bolsonaro, aquilo que o governo Temer, aquilo que é da tradição do Brasil, que é fazer do Brasil um grande fazendão do mundo. Ai, que inveja da China, né? Pensar que a China, 40 anos atrás, 30 anos atrás, estava lá atrás em termos de desenvolvimento em relação ao Brasil. Né? Hoje é isso, né? O Brasil é o fazendão da China. Incrível, né? Enquanto a China só desenvolve projetos de alta tecnologia, em 10 anos construiu ferrovias para cortar o país, né, de fio a pavio. Aqui é isso, é o fazendão. Né? É o fazendão sob comando do capital financeiro. Então, essa é a estrutura de classes do governo. Tá? Claro que tem outros apoios. Você pega, por exemplo, o setor privado da educação, que faz a festa lá no MEC, apoia também. O setor privado da saúde, que está começando a fazer a festa lá no Ministério da Saúde, também apoia o governo. Todas essas concessionárias de serviço público, essas empresas de PPPs, tipo eu falei aqui, a EGEA, que ganhou sob comando do BNDES, né? O saneamento do Pará, do Piauí, do Rio de Janeiro, só não teve BNDES lá em São Paulo, que é o que o Mercadante, inclusive, se lamenta muito, né? Não perdoa o Tarcísio por não ter colocado o BNDES lá para fazer a privatização da Sabesp. Então, empresas como essa também são base de apoio do governo Lula. E garantem muita coisa, né? Para o governo Lula, para a base do governo Lula, para o PT, muita coisa mesmo. Então, essa é a base do ponto de vista da estrutura de classes do país. Isso se reflete no apoio ao governo, que vai do PT, como eu disse, a segmentos da extrema-direita, no Congresso Nacional. É claro que o eixo desse apoio é o liberalismo, né, o neoliberalismo progressista, esse meio, né, o centro, né, o governo, como disse o Zé Dirceu, é um governo centro-direita. Então, assim, a Globo apoia, o Estadão cada vez mais, a Folha já é, vamos lembrar, do PagBank, ela é desse setor da Faria Lima, já tem uma posição bem mais crítica em relação ao governo Lula, mas a Globo apoia o governo Lula o tempo inteiro. É claro que combate no interior do governo seus interesses econômicos, mas apoia o governo Lula.
Então, há um grande acordo desses segmentos de classe e das suas representações políticas e institucionais, o Supremo é uma dessas representações, de que o Edinho, que deverá ser eleito presidente do PT, porque ele tem apoio do Lula e da cúpula do partido, qual é o principal discurso do Edinho? Fim à polarização. O que é fim à polarização? Né? É dissolver todas as diferenças num grande acordão nacional. Num grande acordão nacional. E qual é a expressão deste acordão nacional para 2026 que está sendo costurada cada vez mais aí nos bastidores? É Lula e Bolsonaro fora das eleições. Bolsonaro está fora de qualquer jeito pela decisão do TSE, que o colocou fora do processo, está interditado, mas também as condições de saúde do Bolsonaro, que estão se agravando dia a dia, né, são um tema hoje no cenário político aqui em Brasília. Bolsonaro, mesmo que quisesse, já isso começa, inclusive, a refrear a campanha pela anistia para o Bolsonaro. Ele não terá condição de saúde. A cirurgia dele, ele passou por uma cirurgia de 12 horas. Os médicos já disseram ontem que ele tem um longo tempo de UTI pela frente. Longo tempo de UTI pela frente. E que muito provavelmente precisará ser submetido a novas cirurgias por conta das aderências que vão no intestino dele, que vão se multiplicando. Então ele está fora do jogo. Está duplamente fora do jogo, pelas questões políticas e pela questão saúde. Há uma ideia também de que Lula não vai dar para ele. Lula teve esse acidente, Lula tem uma idade, né? O Bolsonaro arregou um menino perto de Lula. Lula está com 79 anos. Tem que olhar. Biden é um fantasma, né? Que habita o Palácio do Planalto. Né? Lula sai candidato com 79, 80 anos para tomar posse com 81. Difícil. Né? Bolsonaro é mais jovem que Lula, tem 70. Né? Tem praticamente 10 anos menos que Lula, mas fisicamente está em condição muito difícil. A Erundina está aqui, né? Está com 90, é isso aí. E está na luta, mas evidente não será candidata à presidência da República, não tem condição de ser candidata, mas era uma referência, era uma voz, né, para a esquerda brasileira e para o país. Então, a conversa que acontece no bastidor é que não vai dar para os dois. Os dois estão fora. E aí, em estando fora, todo esse segmento que eu descrevi, que é o segmento da base de sustentação do ponto de vista de classes do governo Lula e de franjas que não apoiam o governo Lula, mas estão interessadas neste processo que garanta a continuidade da prevalência, né, do capital financeiro, do setor extrativista, do agronegócio, dessa privatização da saúde, da educação, das estradas, dos presídios, do saneamento. Então, este segmento de classes todo, com a sua representação midiática, Globo, com a sua representação institucional no Congresso, no próprio Executivo e no Legislativo, constrói já um acordão para 2026, que é um acordão no qual não teria um candidato. Esse segmento todo, esse acordão, terá a possibilidade de ter 2 candidatos, ou de poder optar por um deles, que são Tarcísio e Haddad. Né? Ambos neoliberais, ambos submetidos aos interesses do capital financeiro, ambos submetidos ao setor extrativista, ambos submetidos ao agronegócio, ambos comprometidos com a privatização. Então, a diferença entre Tarcísio e Haddad é muito pequena. É muito pequena. E mesmo a diferença que existe, Tarcísio é um fascista porque ele é violento. A gente está vendo os governos do PT
assumindo o mesmo discurso, assumindo não, já assumiram faz tempo, e a mesma prática da violência, da virulência contra os mais pobres, né? Na Bahia, em Maricá, no Ceará, em todo canto. Então, a parecença, a semelhança entre os dois é uma semelhança muito grande. E com a saída de cena de Lula e de Bolsonaro, a gente deixa de ter esta polarização política, esses dois times, o time Lula e o time Bolsonaro, que ficam aí fazendo confrontação, manchete, fazendo de conta de que tem uma grande guerra entre os dois segmentos, né? Enquanto, na verdade, o projeto para o país tem cada vez menos diferença entre esses dois lados. O Gabriel pergunta: a Globo apoia o governo Lula? A Globo apoia o governo Lula desde o primeiro dia, desde a campanha, Gabriel. Desde 2022. A Globo é um sustentáculo do governo Lula. A Globo é a principal promotora do alijamento de Bolsonaro no processo eleitoral. A Globo é inimiga. A Globo, que apoiou o Bolsonaro em 2018, que começou o governo apoiando o Bolsonaro, não, ela apoia o governo Lula. É claro que ela tem gente de extrema direita lá. Você tem o Merval, viu? Você está dizendo aqui, a Globo apoia o governo Lula? Super apoia o governo Lula, Gabriel. Eu só vejo o Sadi dizer que o governo não tem articulação. Maioli criticar tudo que é proposto pelo governo, do Ailib ir para cima do Haddad, além de Merval, viúva da Lava Jato. Acho que essa é uma leitura com problemas, tá? Uma leitura com problemas. Tanto a do Ailib quanto a Sadi são apoiadoras do governo Lula que fazem críticas. Elas não são Fagundes, né, que nem o pessoal progressista. Elas fazem críticas atendendo aos interesses da Globo, evidentemente. A Miriam Leitão é a grande sustentáculo do Haddad na mídia. Grande sustentáculo do Haddad na mídia. O Maior é um sujeito de extrema-direita. Tem lá aquele outro lá, Fonseca, não sei qual é o nome. Tem gente de extrema-direita na Globo. Claro. Eles montam uma bancada ali também para poder atender as correntes de opinião pública do público deles a que eles precisam atender. Mas é isso, né? Tá lá, a Globo, hoje o Globo faz editorial contra a anistia, como o Estadão fez no fim de semana. Não tenhamos ilusões em relação a isso. E quer saber mais? Qual é para... Vamos olhar agora com outro, fazendo o movimento contrário. Quem é a mídia de preferência do governo Lula, se não é a Globo? Onde é que estão sempre os ministros do governo Lula? Para quem são os furos do governo Lula? Para quem... com quem se relaciona? Para quem Janja abriu o Palácio do Alvorada no começo do governo? Qual é a interlocução de Janja? Tem... É isso aí, é do time. É do time. Então, este é o projeto que está definido pelas elites para esse grande acordão nacional. Para esse grande acordão nacional. Então, e aí a gente tem... mas eles dizem que não vão ser candidato a presidente. Faz parte do jogo, né? Tarcísio diz que não vai ser candidato à presidência, que está focado em São Paulo, que o projeto dele é a reeleição em São Paulo. O Haddad diz não vou ser candidato em 2026. Claro, o que eles vão dizer agora? O Haddad vai dizer, não, vou atropelar o Lula, vou ser eu o candidato. Não, até porque ele depende do apoio do Lula para se viabilizar como candidato. A mesma coisa o Tarcísio. Não, isso daí está fora, carta tá fora do baralho. O STF já colocou ele fora do jogo. E ele está aí, arrebentado com a saúde e tal. Não, tem que fazer a cena. Tem que fazer a cena. Né? Tem que fazer o jogo de cena. Olha, interessante, né? Já no fim de semana, saiu uma pesquisa do Instituto Atlas na CNN, saiu sábado à noite, acho, né, dizendo o seguinte, para 70% há nomes viáveis além de Lula e Bolsonaro para 2026. Quais são os nomes viáveis? Adivinha. Haddad e Tarcísio. Haddad é o mais confiável na economia, segundo a pesquisa deles, e o Tarcísio na segurança. Então veja como esse é o caminho do que essa turma do Edinho, essa turma da cúpula do PT, essa turma lá do Centrão chama de fim da polarização. Fim da polarização.
né? Esse é o caminho que a gente está trilhando. E aí, é assim, alguém falou aqui, você critica demais. Bom, nossa obrigação aqui é defender o interesse dos trabalhadores. Não estamos aqui para defender o interesse do governo. Não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para defender o interesse dos banqueiros, nem para defender o interesse do pessoal do capital extrativista, não estamos aqui para defender o interesse do agronegócio, não estamos aqui para fazer jogo de cena. A gente está aqui para defender o interesse dos trabalhadores. E quer saber? Estamos aqui. Não estamos aqui para defender direito de interesse de hospital e de plano de saúde, não. Hospital privado, hospital público, sim. De hospital privado. Não é isso aí. Ontem, vocês se lembram que a Anísia caiu pela alegação de Lula e Padilha de que ela não tocava adiante esse projeto, mais acesso a especialistas, que é o problema da fila, né? A gente tem então, vamos chegar até a maior fila da história no INSS e tem uma fila brutal no SUS. E que a Anísia é incompetente, e que a Anísia não tocava, e que a Anísia não fazia, e que a Anísia não sabia fazer propaganda comercial, não sabia fazer TikTok. Né? Então, essa foi a alegação para a queda da Anísia. Importante dizer, e eu já contei aqui por diversas vezes, que o atual secretário executivo do Ministério da Saúde, tá, que é o Adriano Massuda, é homem do Padilha. Então tem esse bastidor aí que acho que é importante acompanhar. Quando foi lançado, um mês antes de ser lançado esse programa, o secretário de atenção especializada do Ministério da Saúde foi nomeado, Adriano Massuda. Nomeado pelo Padilha, não pela Anísia. Com a responsabilidade de botar esse projeto adiante. E ficou um ano ali. Aí a Anísia, um ano depois, cai porque este projeto, que deveria ter sido tocado pelo Adriano Massuda, indicado, nomeado pelo Padilha para o lugar, não tinha tocado o projeto. Bom, se a Anísia caiu, é de esperar que o Adriano Massuda também caia, né? Não, o Adriano Massuda hoje é o secretário executivo do Ministério da Saúde. Secretário executivo do Ministério da Saúde, não é? Então, esse foi o processo de queda da Anísia. Aí, ontem, então, a conversa, não, mas o Padilha é sensacional, o Padilha é o cara do Mais Médicos, o Padilha é o responsável pela saúde pública, é o cara do SUS, tal. Qual é o anúncio que foi feito ontem, gente? Eu fiquei chocado. Eu fiquei efetivamente chocado. Sei lá, até tem gente que fala para mim, para de ficar chocado, não precisa. Aqui, o governo vai entregar para o setor privado o atendimento às cirurgias desse programa mais especialista para acelerar a fila do SUS. Sabe o que isso quer dizer, né? É o fim do SUS. É o fim do SUS. Então, da mesma maneira como os governos Lula anteriores enriqueceram os empresários da educação para oferecer um ensino de porcaria, para não falar de outra coisa, no ensino superior, agora vai enriquecer ainda mais a saúde privada do país. Mas quer que elogie o quê? Vamos ver aqui, vamos elogiar que o Lula reconheceu a vitória no Boa? Vamos elogiar que o governo, a base do governo é que garantiu a aprovação da urgência do projeto da anistia. Agora está lá, né? O Lindbergh, o Zé Guimarães, não, nós temos um acordo, Mota vai sentar em cima, não vai pautar e tal. Vamos ver. Né? Mas o fato é esse. Nós vamos elogiar que estão rifando Lula e Bolsonaro para ir Haddad e Tarcísio em 2026. Nós vamos elogiar o fim do SUS. Entendeu? É isso, essa é a realidade. Né? Essa é a realidade. Não tem outra realidade. Não dá para a gente substituir esta realidade por outra. E essa realidade acontece num contexto de um ataque brutal aos trabalhadores e trabalhadoras.
Em todos os lados. Em todos os lados. Vamos elogiar o presidente Lula por não ter cumprido a promessa de revogar a contra-reforma trabalhista de Temer? Podemos elogiar Lula por não ter cumprido a promessa de reestatizar a Eletrobras, de reestatizar as refinarias de petróleo que foram privatizadas, de reestatizar a BR, a distribuidora da Petrobras. Podemos elogiar Lula por isso tudo. Mas, mais uma vez, isto não é apenas o governo Lula, é um grande acordão das elites, né? Podemos elogiar Lula por ter feito um projeto de regulamentação para os trabalhadores por aplicativos, especialmente os da Uber, de acordo com o espírito da reforma trabalhista e o projeto que a Uber desenhou para que o governo apresentasse. Mas, como eu disse, isso é um projeto das classes dominantes do país.